E se eu te dissesse que Deus fez a primeira pergunta da história para alguém que estava se escondendo dele? Onde estás? Foi isso que ele perguntou a Adão no jardim do Éden. Mas espera aí, Deus não sabia onde Adão estava? Ele que criou o universo inteiro, que conhece cada estrela pelo nome, que sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Esse Deus não sabia onde um homem estava escondido atrás de uma árvore? Claro que sabia. Então por que ele perguntou? Essa é a questão que vai mudar completamente a forma como você enxerga sua relação com Deus. Ao longo de toda a Bíblia, encontramos Deus fazendo perguntas. Ele pergunta a Caim: onde está teu irmão? Pergunta a Elias: que fazes aqui? Questiona Jó por 77 versículos seguidos. E a cada pergunta, não é Deus quem precisa da resposta. Somos nós. Porque as perguntas divinas não são para obter informação, são para provocar transformação. Elas não revelam o que Deus desconhece, mas o que nós precisamos reconhecer. Prepare-se, porque nas próximas partes vamos desvendar um dos maiores segredos sobre como Deus se comunica com a humanidade. E isso vai revolucionar suas orações, suas dúvidas e até sua forma de ler a Bíblia. Vamos voltar ao jardim. Adão e Eva acabaram de comer o fruto proibido. Pela primeira vez na história, o ser humano experimenta a culpa, o medo, a vergonha. E o que eles fazem? Se escondem. Costuraram folhas de figueira para cobrir a nudez e se esconderam entre as árvores quando ouviram Deus caminhando pelo jardim na viração do dia. Imagina a cena, o Criador do universo procurando suas criaturas que tentam se esconder dele. É quase cômico se não fosse trágico. Então vem a pergunta: onde estás? 3 palavras em hebraico que ecoam através de toda a história humana. Mas olha que interessante. Deus não pergunta o que você fez ou por que desobedeceu. Ele pergunta sobre localização, sobre posicionamento. Onde você está? Porque Adão não estava apenas escondido fisicamente atrás de uma árvore. Ele estava perdido espiritualmente, emocionalmente, relacionalmente. A pergunta de Deus não era geográfica, era existencial. Adão, onde você está em relação a mim? Onde está seu coração? Onde está a intimidade que tínhamos? Deus queria que Adão reconhecesse sua própria condição, não porque Deus precisasse saber, mas porque Adão precisava admitir. Essa é a chave. Aqui está o segredo. Deus usa perguntas como espelhos. Quando Ele pergunta, Ele está nos colocando diante de nós mesmos. É uma técnica pedagógica profunda que encontramos até nos melhores mestres da história. Sócrates fazia isso na Grécia Antiga. O método socrático de ensinar através de perguntas. Jesus, o maior mestre que já existiu, fez mais de 300 perguntas registradas nos evangelhos. E sabe quantas ele respondeu diretamente? Apenas 3. Ele ensinava fazendo as pessoas pensarem, refletirem, se confrontarem. Quando Deus pergunta: onde está teu irmão? Para Caim, Ele não está pedindo um GPS do paradeiro de Abel. Ele está forçando Caim a confrontar o que acabou de fazer. A resposta de Caim revela tudo. Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Vê a defensividade, a negação, a tentativa de fugir da responsabilidade. A pergunta de Deus expôs o coração de Caim de uma forma que nenhuma acusação direta faria. Porque quando somos acusados, nos defendemos. Mas quando somos questionados, somos forçados a olhar para dentro. E você? Que perguntas Deus está fazendo para você hoje? Deixa nos comentários qual questão tem ecoado no seu coração. Esse vídeo é para quem busca respostas profundas. Então compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Nenhum exemplo ilustra melhor esse princípio do que o livro de Jó. Depois de 37 capítulos de Jó e seus amigos debatendo sobre sofrimento, justiça e os caminhos de Deus, finalmente o Senhor aparece. E sabe o que ele faz? Bombardeia Jó com perguntas.
77 perguntas diretas em apenas 4 capítulos. Onde estavas quando lancei os fundamentos da terra? Quem encerrou o mar com portas? Podes atar as cadeias das Pleiades? Tens braço como Deus? Acaso é pela tua sabedoria que o gavião voa? Mas espera, Jó tinha passado capítulos inteiros exigindo respostas de Deus. Ele queria saber por que estava sofrendo. E Deus responde com: mais perguntas? Sim, porque Deus não estava sendo insensível ou evasivo. Ele estava recalibrando a perspectiva de Jó. Cada pergunta dizia: Jó, você não consegue explicar nem como eu faço a chuva cair, como vai entender os mistérios do sofrimento humano e da justiça divina. As perguntas não humilharam Jó, elas o libertaram da ilusão de que ele poderia compreender completamente os caminhos de Deus. E no final, Jó diz algo revolucionário: eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. As perguntas de Deus também têm poder de cura. Olha Elias, um dos maiores profetas de Israel. Depois de uma vitória espetacular no Monte Carmelo, onde fogo caiu do céu e o povo reconheceu que Javé é Deus, Elias foge apavorado das ameaças de Jezabel. Ele está quebrado, deprimido, querendo morrer. Se esconde numa caverna no Monte Horebe e Deus aparece. Não com acusação, não com decepção, mas com uma pergunta gentil: que fazes aqui, Elias? Deus sabia exatamente o que Elias estava fazendo ali. Sabia que ele estava fugindo, sabia do medo, do cansaço, do desânimo, mas a pergunta não era para Deus saber, era para Elias processar. O que você está fazendo aqui, meu filho? Você que acabou de ver fogo cair do céu, por que está escondido numa caverna? Elias responde despejando seu coração: tenho sido zeloso, mas mataram teus profetas, e só eu restei, e buscam tirar minha vida. Deus ouve e faz a mesma pergunta de novo. Por quê? Porque Elias precisava ouvir a si mesmo, precisava processar verbalmente seus medos. E só depois Deus revela que há 7.000 em Israel que não dobraram joelhos a Baal. A pergunta abriu espaço para a cura emocional e espiritual de Elias. Jesus, sendo Deus em carne, usou o mesmo método. Quando 2 discípulos de João Batista o seguiram, Jesus se virou e perguntou: que buscais? Ele não sabia. Claro que sabia, mas queria que eles soubessem o que buscavam. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes depois da ressurreição, Jesus não o repreendeu. Ele perguntou 3 vezes: Simão, amas-me? Cada pergunta era uma oportunidade de restauração, de Pedro verbalizar seu amor e reconstruir o que havia quebrado. Para a mulher samaritana no poço, Jesus pediu água e depois fez uma pergunta aparentemente estranha: vai, chama teu marido. Ele sabia que ela havia tido 5 maridos e vivia com um homem que não era seu marido. A pergunta não era para obter informação, era um convite gentil para ela confrontar sua própria história, seu vazio, sua busca por amor nos lugares errados. E funcionou. Ela se abriu, e a conversa levou à transformação completa dela e de toda a cidade. As perguntas de Jesus não eram interrogatórios, eram convites à autoconsciência, ao crescimento, à fé. Que pergunta de Jesus tem impactado você? Se está sendo transformado por esse conteúdo, clica no like e ativa o sininho para não perder os próximos. Vamos juntos desvendar mais segredos da Bíblia. Você pode estar pensando, mas por que Deus não simplesmente diz as coisas? Por que não fazer declarações diretas em vez de perguntas? Boa pergunta. E a resposta tem a ver com como funcionamos como seres humanos. Quando alguém nos diz algo diretamente, especialmente se for uma verdade difícil, nossa primeira reação é defensiva. Criamos barreiras, justificativas, argumentos. Mas quando somos questionados, algo diferente acontece no nosso cérebro. Perguntas ativam o pensamento crítico, a autorreflexão. Elas nos fazem donos,
do processo de descoberta. Quando você mesmo chega a uma conclusão através de reflexão, ela se torna sua. Não é algo imposto de fora, é algo descoberto por dentro. E verdades descobertas têm muito mais poder de transformação do que verdades impostas. Deus poderia ter dito a Adão: você está escondido porque pecou e agora tem medo. Mas isso seria uma acusação. Ao perguntar onde estás, Deus criou espaço para Adão reconhecer, admitir e começar o processo de restauração. Isso também nos ensina sobre dignidade. Deus nos trata como seres pensantes, capazes de reflexão e mudança. Ele não nos força a nada. Ele convida, questiona, provoca, mas sempre respeitando nossa capacidade de escolha e nossa inteligência. As perguntas divinas são atos de respeito pela dignidade humana. Então, se Deus faz perguntas não para Ele saber, mas para nós crescermos, como devemos responder? Primeiro, com honestidade brutal. Deus não precisa que você minta ou se faça de santo. Ele já sabe tudo. A pergunta é sua oportunidade de ser real, de baixar a guarda, de admitir onde você realmente está. Olha a diferença. Adão tenta se justificar, a mulher que me deste. Mas Davi, quando confrontado, simplesmente admite: pequei contra o Senhor. Segundo, com reflexão profunda. Não responda no automático. Quando você sente Deus questionando seu coração, para, pensa, explora. Às vezes a resposta não vem imediatamente, e tudo bem. Jó demorou para entender. A pergunta de Deus pode ficar ecoando em você por dias, semanas, até que algo clica e você vê o que Ele queria que você visse. Terceiro, com abertura para a mudança. Se Deus está perguntando, é porque há algo a ser transformado. Onde estás? Exige que você avalie sua posição e, se necessário, se mova. Que fazes aqui? Pode significar que você está no lugar errado e precisa sair da caverna. As perguntas divinas são sempre convites para jornadas de transformação. Você aceita o convite? Aqui está a parte incrível. Deus continua fazendo perguntas hoje. Não audível, como no Jardim do Éden, mas através do Espírito Santo que fala ao nosso espírito. Talvez você tenha sentido recentemente uma inquietação, uma pergunta ecoando no fundo da sua alma. Onde estás quando você se afastou? Que fazes aqui? Quando você está num relacionamento, emprego ou situação que você sabe que não é o plano dele. Amas-me? Quando suas prioridades estão invertidas. Essas perguntas internas não são condenação, são convites. Deus está criando espaço para você se ver, se reconhecer e se mover em direção a Ele. Alguns de vocês estão sentindo agora mesmo uma pergunta específica de Deus. Pode ser sobre um perdão que você precisa oferecer, sobre um chamado que você está ignorando, sobre um pecado que você está alimentando em segredo, sobre relacionamentos quebrados, sobre tempo perdido. A pergunta está ali, gentil, mas persistente. A questão é, você vai responder? Vai ter a coragem de olhar no espelho que Deus está colocando à sua frente? Ou vai fazer como Adão e tentar se esconder? Lembra, Deus já sabe tudo. A pergunta é para o seu bem, para a sua transformação. Comenta aqui, eu respondo, se você está disposto a ouvir e responder as perguntas de Deus para a sua vida. Vamos criar uma corrente de pessoas que escolhem a transformação. Então voltamos à pergunta inicial. Por que Deus faz perguntas se Ele já sabe a resposta? Porque o relacionamento com Deus nunca foi sobre Ele obter informação. É sobre nós obtermos transformação. Cada pergunta que Deus faz é uma ponte entre onde estamos e onde Ele quer que estejamos. É um convite para sairmos do esconderijo, da negação, da superficialidade e entrarmos na luz da verdade, da honestidade, da intimidade genuína com Ele. As perguntas de Deus revelam seu coração de pai, não de juiz impiedoso. Um pai que procura o filho escondido.
um pastor que busca a ovelha perdida, um Deus que não desiste de nós, mesmo quando desistimos de nós mesmos. Suas perguntas são faróis na nossa escuridão, bússolas na nossa desorientação, espelhos na nossa cegueira. E a coisa mais linda, ele continua perguntando, continua buscando, continua criando oportunidades para nós respondermos e voltarmos para ele. Hoje, agora mesmo, você pode responder. Seja qual for a pergunta que Deus tem feito ao seu coração, você pode parar de correr, sair do esconderijo e responder com honestidade. Senhor, aqui estou, perdido, mas querendo ser achado, escondido, mas querendo voltar para casa. Esse é o começo de toda a transformação verdadeira, e Deus está esperando sua resposta, não porque Ele precisa, mas porque você precisa. Segredos da Bíblia revelados. Até o próximo vídeo.